Glória a Deus, graça e paz esteja com todos. Eu sou o pastor Flávio, estamos aqui uma vez mais na Igreja Céus, comunidade evangélica unidos no Senhor. Todos os irmãos que estão comigo aqui, vai dar glória a Deus bem alto, como bem-vindo a você. Glória a Deus! Graças a Deus, estamos aqui fazendo um trabalho a respeito das 6 peças do tabernáculo que compõem um culto divino no tabernáculo terrestre. Lá em Hebreus, capítulo de número 9, fala também que há um tabernáculo na igreja, no culto que nós prestamos ao Senhor hoje. Também existem ordenanças de culto divino, sendo que o tabernáculo é terrestre. Está escrito em Hebreus capítulo 9: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então, ora, também o primeiro. Então isso mostra que hoje nós também prestamos um culto divino em um santuário que é terrestre. Em primeira instância, o santuário é o nosso próprio corpo, onde cultuamos a Deus, e nós, como igreja, também somos um santuário que, apesar de estar na terra, de ser terrestre, o culto que nós realizamos, ele é divino. Glória a Deus. Estamos localizados aqui na rua Andrômeda, número 331, Parque Primavera, Guarulhos. Você é nosso convidado, está participando dos nossos cultos aqui na quarta-feira às 7h30 da noite, onde nós gravamos a palavra, e também no domingo a partir das 18h30 nos domingos. Amém? Você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar da 6ª peça do tabernáculo, que é a Arca da Aliança, que também, na verdade, na revelação que Deus deu a Moisés, ela foi a primeira peça que Deus revelou a Moisés. Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 10. Diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e 1,5 côvado a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado dela. Farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei. Glória a Deus. Em seguida ele fala a respeito do propiciatório, que era um tampão que se colocava sobre a arca também, onde estavam os querubins. Então veja, na arca da aliança, também chamada de arca do testemunho, em Êxodo 25:10 é a arca. Em Êxodo 25:22 fala a arca do testemunho. Em Números 10:33 fala da arca do concerto. É tudo a mesma arca. Em Josué capítulo 3 verso 13 fala a arca do Senhor. E 1 Samuel capítulo 3 verso 3 também fala a arca de Deus. Todas elas se referindo a Arca da Aliança. Então essa Arca da Aliança, ela ficava no lugar que nós chamamos de Santíssimo Lugar. Era separado por um véu, o santo lugar do Santíssimo Lugar. Este véu só se abria
uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava nele, não sem sangue, para fazer a oferta de expiação pelo povo, onde Deus trazia o perdão sobre toda a nação. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia abrir o segundo véu e adentrar o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde estava a arca, e ele aspergia o sangue na tampa do propiciatório, aonde ficava sobre a arca. A arca servia como um tipo do trono de Deus. Deus se manifestava sobre a arca. Então ela representava como o trono de Deus. Ela era toda de madeira de acácia, porque essa madeira de acácia, ela representa tipologicamente o próprio Cristo, porque a madeira aqui é como o tipo do homem, e Cristo veio em forma de homem. Então a madeira de acácia representa Cristo na sua humanidade. Ela era revestida toda de ouro, e o ouro fala da glória de Deus. Então fala de Cristo, sendo Cristo agora o glorioso. Então é o próprio Cristo, homem, cheio da glória. Então a arca fala dos dois aspectos de Cristo, tanto o Cristo glorioso como o Cristo homem encarnado. A madeira aponta para a sua encarnação e o ouro aponta para a sua glorificação. Glória a Deus. E a arca, ela tinha duas madeiras que eram atravessadas nas laterais para que ela fosse transportada. Ninguém podia ver a arca. No dia que ela tinha que ser transportada no tabernáculo, eles pegavam um véu, o segundo véu, e eles tiravam o segundo véu e de costa eles cobriam a arca. Aí pegava por essas varas, colocava sobre os ombros dos sacerdotes e ela era transportada, levada no ombro dos sacerdotes. Então ninguém podia ver a arca. Ela representava o trono de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Todas as vezes que Israel precisava sair à batalha, eles levavam a arca, e ao levar a arca, isso representava que eles estavam levando a presença de Deus com eles. Glória a Deus. Isso são representações que a arca tem. A arca também, dentro dela, tinha as tábuas da lei. Lá em Êxodo capítulo 25, verso de número 16, fala do que tinha dentro da arca e fala das tábuas da lei que estava dentro da arca. Capítulo 25, verso de número 16. Quando ele fala, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aqui Deus está falando para ele construir a arca, e o testemunho são as pedras, aonde Deus fez ali os 10 mandamentos. Ele foi colocado dentro da arca logo depois. Então dentro da arca tinha as tábuas da lei. Lá em Êxodo capítulo 16, verso 32 a 34, você vai ver sobre o vaso contendo o maná. O Senhor Jesus chamou a si mesmo de o verdadeiro maná. Veja, Êxodo capítulo 16, e o verso de número 32. Êxodo 16, 32. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então veja, Deus estava dando a eles maná durante o deserto, e que era o chamado pão do céu. E então
Deus mandou fazer um pote de ouro e colocar o maná dentro do pote de ouro. O maná dentro do pote de ouro, para quem conhece a história do maná, o maná ele tinha que ser comido no mesmo dia. Se guardasse para o outro dia, ele apodrecia, dava bichos, não tinha como comer. Então, quando foi colocado dentro do vaso de ouro, aí ele não estragava mais. E a Bíblia diz que Jesus é o maná do pote de ouro. E aí esse pote de ouro foi colocado dentro da arca do concerto do testemunho, junto com as pedras da lei, como testemunho do pão que Deus deu ao povo no deserto. Olha que tremendo. Lá em João capítulo 6, verso 26, se você ler do 26 até o 58, Jesus lá está se declarando como o quê? O pão da vida, o verdadeiro pão da vida. Jesus lá, ele se coloca como o verdadeiro maná. Ele fala assim: o maná que vocês comeram no deserto, ele perecia, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fala: porque aquele que comesse dele viveria eternamente, porque Jesus é o verdadeiro pão de Deus. Como assim, pastor? Aquele que comer daquilo que ele dá, porque a palavra que ele dá, a palavra é pão. Lá em Mateus capítulo 4 ele vai dizer: nem só de pão físico, material, viverá o homem, mas de todo pão, toda palavra que sai da boca de Deus. Então o pão espiritual que faz o homem espiritual viver, estar forte, estar firme na presença do Senhor, é o pão do céu, o verdadeiro pão, é o pão que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de sustentar o homem, a palavra de Deus tem o poder de alimentar o homem espiritual. A palavra de Deus, ela é o próprio Jesus encarnado. Ele é a palavra de Deus. Glória a Deus. Lá Apocalipse capítulo 19 vai declarar que ele vem montado num cavalo branco, e no manto que está sobre a sua coxa, e vem a inscrição escrita o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ali está escrito que e o seu nome é a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus personificada numa pessoa. Glória a Deus. Também estava dentro da arca a vara de Arão que florescera. Houve uma certa feita, os filhos de Israel duvidaram de que Arão era verdadeiramente escolhido para ser o sumo sacerdote de Deus. Então Deus falou para Moisés pegar o cajado de todos os líderes das 12 tribos e na vara da tribo de Levi colocasse o nome de Arão, para mostrar que Deus o escolheu. Moisés então pegou todos aqueles cajados, aquelas varas dos filhos de Israel e colocou tudo diante da arca. Moisés ele entrou dentro do tabernáculo, colocou diante da arca e cravou elas todas na frente da arca. No outro dia, Moisés foi lá e entrou de novo no santuário, entrou no Santíssimo Lugar, pegou todas as varas que estavam lá e trouxe para fora para os filhos de Israel verem. E quando ele trouxe para fora, que eles viram, todas as varas estavam secas, mas a vara que estava com o nome de Arão tinha dado amêndoas e flores, tinha florescido e dado amêndoas. Então, com isso, Deus estava mostrando e provando para eles que Deus havia escolhido Arão para o ministério. É por isso que o ministério, a vara na mão dele, floresceu. Glória a Deus. Agora eu falei algo aqui que passou batido, vocês não perceberam. O Arão, como sumo sacerdote,
ele podia entrar lá no Santíssimo Lugar quantas vezes por ano? Uma vez, não sem sangue, só para pedir perdão para o povo. Perdão pelo povo, como sacerdote. Mas Moisés foi lá, entrou, colocou as varas na frente da arca, saiu. No outro dia foi lá, entrou de novo, pegou as varas da frente da arca, voltou e colocou lá na frente de todo mundo e não morreu. E entrou sem sangue. Não foi lá, não pediu perdão por ninguém. Entrou diante da arca, pegou as varas e trouxe de volta. E por que não aconteceu nada? Porque o Arão, ele era sumo sacerdote, máximo sacerdote, mas ele era o máximo do sacerdote nacional, sacerdote araônico, sacerdote levítico araônico, da tribo de Levi, mas da família de Arão. Era um sacerdócio que a gente chama de sacerdócio nacional, porque ele era sacerdote para os seus irmãos. Mas Moisés vinha de um sacerdócio que começou lá no Jardim do Éden, com Adão, e passou para Abel, depois acabou passando para Sete, e depois passou para Noé, passou para Sem, até que chegou no Moisés, passou para Jetro, e Jetro era o sacerdote do Deus Altíssimo, e com certeza Jetro só tinha filhas mulheres, não tinha para quem passar o sacerdócio. Quando Moisés casou com a filha dele, então Jetro passou o sacerdócio para Moisés. E o sacerdócio que Moisés tinha era um sacerdócio chamado de universal. É um sacerdócio maior, é um sacerdócio que está acima do sumo sacerdote nacional. Então, o sumo sacerdote nacional só podia entrar lá uma vez por ano, não sem sangue. Mas Moisés, que era um sacerdote, mas do sacerdócio universal, que é o mesmo sacerdócio de Melquisedeque, que é o mesmo sacerdócio de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, sacerdócio universal, do qual a igreja hoje também é uma nação sacerdotal. De que sacerdócio? Sacerdócio universal. Então a igreja é a responsável por entrar na presença de Deus diante da arca, porque eu já falei que a arca aqui é um tipo de Cristo, ela aponta para Cristo, ela aponta para o Deus presente. A arca era um trono que recebia a presença de Deus. Jesus Cristo é a nossa verdadeira arca, Ele é o próprio Deus encarnado. A igreja hoje é o seu corpo, a igreja hoje tem o Cristo com ela. Para onde ela anda? Ela anda carregando a arca, que é o Cristo no seu coração. Para onde ela vai? A arca está com ela, porque ela é a portadora da verdadeira arca. Aqui é uma sombra, mas na igreja a arca agora é a realidade. É o Senhor Jesus Cristo andando com ela, é o Senhor Jesus Cristo que está sempre presente, é o Senhor Jesus Cristo que diz que todas as vezes que tiver 2 ou 3 unidos no propósito do nome dele, ali está ele então descendo, ali está ele junto, ali está ele no meio. Por quê? Porque a igreja só anda com a arca. A igreja então hoje tem a arca, e a igreja então exerce um sacerdócio universal. A igreja exerce um sacerdócio que vem de Cristo, que vem de Melquisedeque, que vem desde o Jardim do Éden com Adão, um sacerdócio que é superior, um sacerdócio que está diante da arca o tempo todo, a todo momento. Ela anda junto com a arca. Para onde ela vai, a arca está junto. Por quê? Porque é um sacerdócio superior, não é mais um sacerdócio como era aqui na época de Arão. Glória a Deus.
E o que ela carrega? Ela carrega a lei dentro do coração. A lei aqui agora para a igreja como princípio de Deus, porque toda a lei que Deus deu para eles foi porque Deus estava ensinando para eles um princípio para se viver. E a igreja hoje, como é superior, ela não vive pela lei dada a Israel, ela vive pelos princípios que regem a todas as leis que foram dadas para eles. Elas são extraídas, essas leis são extraídas de princípios de vida, né? Princípios que regem uma vida com Deus. E a igreja hoje vive por esses princípios. A igreja hoje tem o maná. Qual é o maná? É o próprio Senhor Jesus Cristo trazendo para a igreja o pão, que é a sua palavra revelada. O que a igreja tem hoje? A igreja hoje tem a autoridade do cajado que estava dentro da arca, que é o cajado de Arão que floresceu. Hoje o que floresce dentro da igreja? A pessoa que verdadeiramente é chamada para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, ele floresce quando verdadeiramente é chamado por Deus. O seu ministério floresce. Por quê? Porque existe a chamada de Deus, a confirmação de Deus. O ministério floresce. Por quê? Porque Cristo foi quem escolheu. É a prova da escolha de Cristo. Assim como a vara de Arão floresceu, assim também aos que Cristo chamou, esses florescem, eles crescem, eles dão fruto. Por quê? Porque é a marca da escolha de Deus na vida desses ministros. Glória a Deus. E são só algumas peculiaridades da arca, mas existem ainda muitas coisas que nós podemos falar. A arca, como a representação máxima, é o Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus conosco. Mas a arca ela tem muitos outros ensinos, mas nosso propósito aqui é passar algumas tipologias desse ensino a respeito do tabernáculo, falando das 6 peças principais do culto divino. A primeira peça revelada por Deus foi a arca, mas a primeira peça que uma pessoa se identifica quando vê o tabernáculo é o altar do holocausto. Então veja, a pessoa quando ela está indo ao encontro da arca que fala da presença de Deus, ela primeiro tem que ter um encontro com o altar do holocausto, que é a mensagem da cruz, a mensagem que fala que um cordeiro morreu no seu lugar, que alguém entregou a vida por você. A segunda peça fala do batismo e fala da lavagem pela palavra de Deus, do batismo, porque fala da bacia de bronze cheia de água, onde o homem reconhece suas falhas e seus erros e se purifica e se lava com aquela água que ali está. A pessoa diante da palavra de Deus, ela reconhece suas falhas e seus erros e ele é lavado pela revelação que a palavra tem. Glória a Deus. Depois a pessoa vai para a mesa, aonde ela aprende a ter comunhão com os irmãos. Depois o candelabro de ouro, que fala da presença do Espírito Santo na vida do crente, com o fogo aceso, porque nunca pode se deixar esse fogo apagar, o fogo da glória de Deus, o fogo da presença de Deus, o fogo do prazer pelas coisas de Deus, um fogo também no outro aspecto, de um fogo de purificação, onde ele está sempre renunciando coisas e passa por provas de fogo, para que esse fogo nunca se apague e ele seja sempre purificado. Também fala de romãs que tinham, maçãs que tinham naquele candelabro, porque fala do fruto do Espírito. Também fala de amêndoas, que representa dons espirituais que é dado para a igreja, tudo no candelabro. Depois vai para o altar do incenso, onde os ingredientes principais é o estoraque, o gálbano, a onixa, que falam de ingredientes de uma verdadeira adoração, uma verdadeira oração, um verdadeiro louvor para Deus. É espontâneo, é com profundidade e intimidade com Deus, é também
quando se passa nas mais difíceis provas, a ponto de ser esmagado como Jesus foi, a ponto de ser assim como o Gálbano, ele era triturado, esmagado, assim também a Bíblia diz que moído, a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus foi moído pelas nossas pisaduras e agradou ao Senhor fazer isso. Por quê? Porque Deus estava extraindo dele o Gálbano. É nesses momentos de maior luta da sua vida que Deus também está extraindo de você o mais verdadeiro, o mais puro incenso de oração, de louvor. É no momento de maior dificuldade e prova da sua vida que Deus, a mensagem que Deus está te passando é que você não deve se afastar dele. É exatamente nessa hora que Ele está extraindo de você o mais puro incenso, o mais puro louvor, a mais pura e sincera oração, a mais pura e sincera adoração. E na arca é onde você está diretamente na presença de Deus, podendo usufruir de toda esta glória que Deus tem para a sua vida. Mas quando nós falamos de Deus em relação ao homem, olha que coisa interessante. A primeira peça que ele revela é a arca da aliança, que representa a própria presença dele. Ou seja, quando a pessoa reconhece Deus e a pessoa reconhece se entregar para Deus, a primeira coisa que Deus faz na vida da pessoa é colocar o Espírito Santo dentro, que representa nesse sentido aqui a arca dentro da pessoa, porque o Espírito Santo ele vem habitar dentro do espírito da pessoa e o propósito dele é se assentar dentro do coração da pessoa, no trono da vida dessa pessoa. Então o próprio Deus vindo habitar na pessoa. Então veja que interessante quando você olha por essa ótica. Amém? Então está aqui algumas revelações a respeito da arca, a respeito da presença de Deus. Espero que tenha sido de bênção sobre a sua vida, esses estudos, essas revelações que nós falamos a respeito desse trabalho. Deus te abençoe poderosamente, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.